Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, do Conversa Sustentável, co-idealizadora do Cidades Afetivas e artista. Hoje nós estamos aqui para uma conversa com o professor Pedro Jacobi, professor titular sênior do Instituto de Energia e Instituto de Estudos Avançados da USP, editor do Ambiente e Sociedade e membro do Cidades Afetivas. Professor Pedro, vem para a conversa. Enquanto o professor Pedro chega, vou apresentar também para vocês o Rafael Morales, nosso consultor em ESG, e o Sidney Sincoto Júnior, que é o nosso design de projetos da Conversa Sustentável. Hoje a conversa está quente e o tema que vai nortear o nosso episódio é ESG e governança ambiental. Vem para a conversa, gente! Em um contexto marcado pelo expressivo avanço do processo de urbanização nas grandes cidades brasileiras, torna-se imperativo aprofundar os conhecimentos e impulsionar inovações relacionadas à implementação de práticas de gestão da água, governança ambiental. Este cenário enfrenta desafios associados às mudanças climáticas globais, incertezas e notáveis alterações nas dinâmicas do sistema hídrico. Em cidades como São Paulo, a exemplo da recente privatização da Sabesp, há uma expectativa de que nosso acesso à água potável, saneamento e gestão eficiente dos recursos hídricos estejam alinhados com as expectativas dos múltiplos stakeholders, isto é, atendendo às necessidades e interesses de todas as partes envolvidas. É neste contexto que espera-se que seja estabelecida uma agenda inovadora para atuação e integração das diversas interfaces da governança ambiental, especialmente em face à variabilidade climática. Professor Pedro Jacobi, o que as empresas, junto com o governo, a sociedade civil, podem fazer para ajudar com os desafios da governança ambiental frente a esses desafios de variabilidade climática? Olá a todas e todos e todes. Muito obrigado pelo convite e a possibilidade de estar conversando hoje sobre esta temática. O tema da governança ambiental é muito abrangente, não? É muito amplo. Então, sempre é bom observar, digamos, o que isto representa, mas fundamentalmente é o diálogo entre os diferentes atores que compõem uma realidade socioeconômica e ambiental dentro, no caso que estamos falando de uma cidade. O que as empresas devem fazer é evitar o que está acontecendo em Maceió, não? Por exemplo. Ou seja, as empresas precisam efetivamente olhar para a dimensão do que significa a governança ambiental com uma visão de responsabilidade, de ética, de respostas inovadoras, de respostas criativas e, principalmente, de respostas que avancem no sentido de reduzir, junto com a agenda governamental, reduzir as desigualdades no acesso, por exemplo, ao saneamento básico. As empresas têm um potencial grande de se corresponsabilizar na proteção da biodiversidade nas cidades. As empresas têm um potencial importante de avançar em respostas de mobilidade urbana, pautadas pela descarbonização. E, no caso, também, as empresas têm um potencial importante de inovar justamente em processos construtivos tanto verticalizados como de moradias unifamiliares, que permitam o reuso da água, que permitam uma série de componentes fundamentais dentro daquilo que se chama a governança ambiental, social e corporativa. Muito bom, Pedro. Rafa, você quer comentar? Não, eu queria só que o Pedro falasse um pouquinho mais para a gente, principalmente em relação a essas empresas de indústrias e, por exemplo, de bebidas, que têm um impacto direto na produção, né, do seu principal produto,
na água, né, nos corpos hídricos, como essas empresas podem enfrentar esse desafio de se manter produzindo aquilo que elas se propõem a produzir, mas tendo um impacto mínimo, ou se é possível a gente pensar isso? Então, eu considero que um dos temas importantes é o reuso, sem dúvida. O quanto essas empresas poderão continuar se apropriando da água para esses bens é uma questão que o tempo dirá. De todas formas, essas empresas também têm um papel fundamental na questão das embalagens que utilizam, que são altamente poluidoras, como a gente pode observar. E, por outro lado, obviamente que as empresas têm que ter uma inovação na tecnologia, no sentido de reduzir ao máximo este tipo de insumos. Agora, é claro que as tecnologias atuais ainda configuram uma realidade não muito avançada do ponto de vista da reutilização. Então, nesse contexto, um dos temas centrais que as empresas precisam avançar é o tema da economia circular, tanto na dimensão das embalagens como na dimensão da apropriação dos recursos hídricos. E é importante destacar isso, porque, falando pelo menos em São Paulo, é uma região de escassez hídrica e, portanto, se coloca uma questão necessária que é discutir a insegurança hídrica. Claro, estamos falando das empresas, mas temos que falar também de como as próprias empresas de saneamento, e aqui se levantou a questão da possibilidade da privatização da Sabesp, que é uma empresa economicamente sadia e sem nenhuma necessidade de ser privatizada, mas sem dúvida se coloca uma questão da modernização de toda a tecnologia que implica justamente em reduzir ao máximo a utilização inadequada da água, reduzir as perdas de água, obviamente isso também se coloca para as empresas de outros segmentos, não? E também é fundamental, obviamente, uma questão que é reduzir ao máximo o despejo de resíduos diários, não? Nos córregos, nas fontes hídricas e, portanto, reduzir ao máximo algo que é fundamental, garantir, reduzir a poluição e, portanto, garantir a qualidade da água das vias hídricas de São Paulo, que são absolutamente inadequadas para outros usos além do seu fluxo, não? Mas poderiam ser para usos esportivos, para outros tipos de usos e com uma finalidade que outras cidades do mundo já mostram que é possível acontecer. Muito bem. Sidney, estava aqui pensando em relação aos direitos da natureza, como que fica toda essa questão também relacionada ao processo, né, da privatização da Sabesp. Tem aí algum movimento, não é isso? Que está em curso também das empresas voltarem para os processos de reestatização, não é isso? Isso, né? A gente tem visto, oi Pedro, bom dia. A gente tem visto, né, vivendo esse momento, né, de que foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo a privatização da Sabesp, mas a gente tem visto aí no mundo todo um processo contrário a isso, um processo de reestatização dos serviços de saneamento, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, né? E esse movimento crescente de reestatização dos serviços públicos de água e esgoto, ele tem se dado porque a privatização não deu conta, na verdade, de garantir o serviço adequado, que é um serviço essencial para a população, né? É um direito humano, na verdade, o acesso à água, ao saneamento e tal. E a gente viu aí que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, então tem toda essa polêmica agora que está na sociedade, principalmente em São Paulo, né, da privatização, mas ainda não basta só a Assembleia ter aprovado a privatização. Me parece que a Câmara Municipal de São Paulo também precisa aprovar o projeto, porque a cidade de São Paulo é responsável por quase 45% do faturamento da Sabesp, né? Então nós temos outras etapas aí ainda até chegar à efetiva privatização da Sabesp. Então, nesse cenário que a gente tem hoje de escassez hídrica, de segurança hídrica,
né, esses processos, né, do direito à água como bem comum, né, como um bem essencial, um direito humano a todos, como é que você avalia esse processo de privatização nesse cenário todo? É, olha, inicialmente para dizer o seguinte, não é só a restatização em termos de Estado, mas as remunicipalizações, não? O caso de cidades como Berlim, por exemplo, são exemplares e outras cidades, aqui não tem tanto tempo para mostrar isso, mas eu diria assim que, fundamentalmente, no que aconteceu na Assembleia Legislativa, é uma jogada política muito problemática onde se distribuíram emendas e se, portanto, se facilitou que essa votação fosse aprovada. No nível municipal, como o Sabesp é estadual e tem 345 municípios que estão a ela vinculados, obviamente uma incógnita, não? Mas, claro, São Paulo é o grande consumidor e, ao mesmo tempo, tem uma Câmara Municipal bem problemática também do ponto de vista de realmente a questionar esta proposta, mas temos de aguardar, não tem outra frase a dizer. Mas eu gostaria de destacar que, em relação àquilo que se levantou, é fundamental se repensar numa nova cultura da água, não? Isso é fundamental. Nos países ibéricos tem sido foi criada, desde os anos 90, uma fundação da nova cultura da água. Não? Um dos grandes responsáveis é o professor Pedro Arrojo, que agora é o responsável pelos direitos humanos da água das Nações Unidas. Não? Então, quando falamos em uma nova cultura da água, implica em não colocar a água apenas como uma mercadoria, como um recurso, mas sim como um bem. É claro que nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, mas ela precisa se inovar, ela precisa se modificar, ela precisa avançar no sentido de que, como a água atualmente, enquanto mercadoria, ela limita muitas vezes o acesso a este bem dos segmentos mais vulneráveis e também transforma justamente esse bem, água, apenas numa mercadoria e num negócio. É um desafio muito grande. Quando se fala em remunicipalidade, significa que você não está falando em lucro, porque é da responsabilidade da gestão pública. E a gestão pública tem que estar prestando serviços, avançando na prestação de serviços, garantindo esse direito, reduzindo ao máximo as desigualdades no acesso e, obviamente, tendo uma capacidade de reinvestimento, porque a tudo isto se deve incluir também o fato de que a emergência climática está batendo nas portas, não? E isto representa também o fato de que há, justamente como se colocou a palavra variabilidade climática, não? O fato de que você tenha volumes excessivos de pluviosidade em tempos muito curtos, torna também um problema muito sério a questão da drenagem nas cidades, não? Em todo o mundo. E nós estamos observando isso de forma recorrente em todos os países, não? Seja da América Latina, da Ásia, da África, da Europa, não? Ou seja, a drenagem é fundamental, a qualidade das águas fluviais é fundamental para a apropriação e buscar maneiras que não impliquem apenas em negócios, seja em torno da água, seja em torno dos resíduos, ou seja, é fundamental fortalecer o combate, por exemplo, à dessalinização, quando possível, obviamente, tem horas que poderá não ser mais possível, é fundamental combater a incineração, não? Eu amplio a discussão e trazer à tona justamente o quanto que, desde uma perspectiva de sustentabilidade, de avançar no sentido das metas dos ODS, trazer novas respostas, novas responsabilidades, novas éticas e novos compromissos. E, para tanto, também uma formação de uma nova geração de gestores com uma visão não apenas interdisciplinar,
mas transdisciplinar e transversal, que tem que estar acontecendo tanto no nível das políticas públicas como das políticas das empresas. Muito bom, Pedro. Fiquei aqui pensando em tantas coisas agora, né? Porque essa sua fala é muito importante. Como trazer a cultura da água de uma maneira mais intrínseca dentro dos nossos comportamentos cotidianos, inclusive. E as empresas, sem dúvida alguma, também têm um papel muito desafiador de como é que elas conseguem promover essa nova cultura nas novas gerações que, de acordo com as pesquisas, né, principalmente aí da geração Z, é uma geração que está aí realmente muito preocupada, tanto que a gente tem ansiedade climática, as crianças com medo, né, da questão da perda da biodiversidade, né? Então, acho que, de repente, soluções baseadas na natureza pode, de fato, ajudar nesses processos de inovação tecnológica, você não acha? Eu acho, soluções baseadas na natureza se transformou algo um pouco num buzzword, não? Numa palavra mágica. E é importante destacar que eu sou o presidente do Conselho do ICLEI América do Sul, Governos Locais pela Sustentabilidade, que atua em mais de 2.500 cidades no mundo e mais de 100 cidades na América do Sul, justamente aconselhando e compartilhando com governos locais as iniciativas associadas com a economia circular, associadas com soluções baseadas na natureza, com a resiliência urbana. Um dos aspectos importantes para destacar que as respostas que possam ser dadas em termos de municípios, de cidades, sobre a ótica de soluções baseadas na natureza, não impliquem em expulsão de população, ou naquilo que hoje se tem utilizado como um termo que é a gentrificação urbana. Isto é fundamental. As soluções baseadas na natureza têm que estar acontecendo cada vez mais. É preciso recuperar os rios, é preciso recuperar as várzeas, é preciso transformar os parques em espaços que absorvam volumes excessivos de água, é preciso renaturalizar os rios. Tudo isso entra dentro da ótica das soluções baseadas na natureza. Mas mais do que isso, é preciso também pensar que hoje, em relação ao tema dos aspectos da biodiversidade na cidade e dos excessos de pluviosidade, é preciso pensar também nos refúgios da população que não tem condições, muitas vezes, de permanecer na sua residência em contexto de tempestades muito potentes, como nós estamos observando, não? Volumes de ventos nas cidades que derrubam quantidades enormes de árvores. E muitas vezes isso entra em contradição em termos de soluções baseadas na natureza, não por ordem da natureza, mas porque o poder público entende que a melhor solução é a poda de árvores e a eliminação. E isto traz mais um tema dentro da cidade, e uma cidade como São Paulo, que nas suas áreas mais periféricas sofre demais, que são as ilhas de calor. Então, nós vemos quantos temas, quantas questões, nada é de forma de simples resolução. São complexidades, são interrelações, e soluções baseadas na natureza têm que ser contempladas, mas sempre com um rigor e um cuidado, inclusive ético, para que ele não seja apenas uma resposta que a cidade possa dar, mas que implica em expulsão de população. Tem muitos exemplos na Europa já de boas respostas em termos de soluções baseadas na natureza, e é um tema fascinante do ponto de vista do trabalho que as novas gerações de arquitetos, urbanistas e atores que estão envolvidos com esta temática, biólogos, não? Possam trazer para a cidade, mas sempre quando se considere que elas têm que estar compromissadas com uma visão de sustentabilidade e de enfrentamento à especulação imobiliária, porque também as soluções baseadas na natureza têm a ver com o diálogo com planos diretores, não? E com
o risco que existe hoje dos planos diretores ter uma visão absolutamente mercantilizada das cidades, não? Temos que reduzir isso e temos que romper esse círculo vicioso e criar um círculo virtuoso. E nesse contexto, as soluções baseadas na natureza e tudo aquilo que elas possam implicar podem ser efetivamente uma forma importante de tornar a qualidade de vida das nossas cidades muito melhor e muito mais afetiva. Muito bom! Por isso a gente vai fazer aqui uma série de podcasts com o professor Pedro Jacobi, para ele poder nos ajudar a repensar as cidades, repensar essas dinâmicas e essas novas mentalidades que estão aí relacionadas com essa perspectiva para o enfrentamento da crise climática. Eu queria agradecer imensamente ao professor Pedro Jacobi, ao Rafael, ao Sidney e a você, o nosso ouvinte aqui do nosso podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Nós, da Conversa Sustentável, temos a causa Cidades Afetivas, que é um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e do Spotify. E não esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes e não esqueça de dar o joinha e colocar as estrelinhas do Spotify. Até logo! Obrigada, pessoal!